A gente tem mais entrevista aqui também sobre um assunto importante. Agora a gente falou da fraude da farra do INSS, agora a gente vai falar de Brasil e Israel. Em paralelo aos esforços para conter a crise com os Estados Unidos, após a polêmica tarifa de Donald Trump, o governo brasileiro enfrentou uma semana de problemas diplomáticos com Ucrânia e Israel. No campo diplomático, recentes movimentações apontam para um maior distanciamento entre Brasil e os países comandados por Volodymyr Zelensky e Benjamin Netanyahu, devido a posicionamentos do presidente Lula sobre as guerras que envolvem Ucrânia e Israel. Na segunda-feira, lá no dia 21 de julho, há uma semana, Volodymyr Zelensky definiu o nome de 16 novos embaixadores ucranianos que vão ocupar postos no exterior. Conforme adiantado pelo Metrópolis, o governo da Ucrânia expandiu a presença diplomática na América Latina, com a abertura de embaixadas no Equador, na República Dominicana, no Panamá e no Uruguai. Apesar disso, o governo ucraniano decidiu não indicar o embaixador para a embaixada do país aqui no Brasil, em Brasília. A decisão foi tomada após o governo Zelensky criticar algumas falas e gestos do presidente Lula, vistos como favoráveis à Rússia. A representação está sem um chefe de primeiro escalão desde o início de junho, quando o embaixador Andriy Melnik deixou o posto para assumir um cargo na Organização das Nações Unidas. Mesmo que a ausência de um embaixador signifique um gesto de desaprovação de um governo em relação ao país que recebe a missão diplomática, fontes ligadas à diplomacia brasileira negam um possível distanciamento entre Brasília e Kiev. O Brasil também se encaminha para o rebaixamento nas relações com Israel, uma ação que nos bastidores já vinha acontecendo de forma gradual. Após o início da guerra na faixa de Gaza, o presidente Lula tem sido uma das lideranças internacionais com posturas mais críticas às ações de Israel durante o conflito, que já matou mais de 60 mil palestinos. Como forma de aumentar a pressão contra o governo de Benjamin Netanyahu, o Brasil oficializou o ingresso na ação judicial que tramita na Corte Internacional de Justiça contra Israel. Apresentado em 2023 pela África do Sul, o processo pede que o Tribunal de Haia, como também é conhecida a Corte, tome medidas contra possíveis crimes de guerra israelenses, incluindo o de genocídio cometidos no enclave palestino. A decisão brasileira provocou reações no governo israelense por meio da chancelaria do país, e o governo Netanyahu classificou o apoio do Brasil à ação como falha moral. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores de Israel ainda declarou que o gesto do governo Lula indica um abandono do consenso global contra o antissemitismo. Em outro sinal contrário às ações israelenses em Gaza, o governo Lula também decidiu retirar o Brasil da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto. Desde 2021, o país participava da organização criada na década de 90 para combater o antissemitismo como país observador. O Itamaraty ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, revelado pela chancelaria israelense e confirmado pelo Metrópolis. Interlocutores ligados à diplomacia israelense avaliam que as últimas movimentações do governo brasileiro indicam um avanço no distanciamento entre Brasil e Israel. Na representação diplomática em Brasília, o clima é de incerteza. Isso porque, em meio às decisões do governo brasileiro, a Embaixada de Israel no Brasil ainda corre o risco de ficar sem um embaixador nos próximos dias. O atual chefe da missão diplomática, Daniel Zonshine, está prestes a deixar o posto para se aposentar. Um novo nome já foi escolhido para substituí-lo, contudo, o governo brasileiro tem barrado o agreement, consentimento para uma autoridade assumir uma embaixada desde o início do ano. Caso o nome do embaixador Gali Dagan não seja aprovado nas próximas semanas, as relações entre Brasil e Israel serão automaticamente rebaixadas, tendo em vista a falta de um representante israelense do primeiro escalão em Brasília. Então, para a gente entender melhor toda essa situação diplomática entre os dois países, eu converso agora com o embaixador de Israel aqui no Brasil, o Daniel Zonshine. Daniel, muito bom dia, obrigada, pela presença. Bom dia a todos. Daniel, como vai ser então esses próximos dias aí, principalmente nessa questão da sua saída aqui do Brasil? Bem, eu vou terminar minha missão aqui depois de 4 anos e voltarei nas próximas semanas a Israel.
Como você mencionou, a confirmação do agremar do embaixador Gali Daga não foi aprovado e foi anunciado numa entrevista do Celso Amorim que não vai ser confirmado ele como embaixador. Então, a decisão do Brasil é baixar a apresentação diplomática do Israel aqui em Brasil. A embaixada vai continuar a funcionar, mas numa escala menor do que precisa, e acho que os dois países perdem disso. Daniel, é isso, né? Eu queria falar mais sobre essa questão dessa perda, né? É sempre muito ruim, complexo, quando os países ficam sem representação nos outros países, principalmente países tão importantes que em muitos momentos têm um bom convívio, têm conversas importantes. Como o senhor vê, né, essa questão aqui em relação ao Brasil? O senhor vê com preocupação ou até com olhos esperançosos de que a situação pode se resolver em pouco tempo? Não sei se é em pouco tempo, porque depende do governo brasileiro. Israel, como foi mencionado, quer continuar a apresentação diplomática aqui, do mesmo jeito, mas sem a aprovação do governo brasileiro não podemos continuar. O Brasil já retirou o embaixador deles no mês de fevereiro no ano passado e no mês de maio no ano passado, ele oficialmente, ou praticamente, saiu de Israel e de lá para cá não tem embaixador brasileiro, uma apresentação de alto nível, mas as relações continuam e pessoas chegam de lá para cá e daqui para lá. Continuamos em várias áreas, mas em outras canais, digamos, como governo brasileiro, entre os dois governos, os canais existem, mas no nível mais baixo, mas em outros níveis, com a sociedade civil aqui, com outras entidades, seja parlamento ou estados, ou sociedade civil aqui, nós continuamos as relações e atividades da embaixada. Ao longo da sua missão aqui, Daniel, o senhor teve problemas? Foi um período complexo, difícil? Como foi a sua passagem por aqui? Sim, desde o início da atual governo, seja aqui, seja em Israel, governo da direita, aqui governo da esquerda, então a língua era menos do que era antes. Desde o início do guerra, a atitude brasileira foi mais e mais difícil, por dizer, contra Israel. E desde fevereiro do ano passado, depois da fala do presidente lá em África, entramos o que nós chamamos um crise diplomático e o nível das relações, a representação e as relações baixou. E para mim, como embaixador, que teve de atuar aqui como aproximar os dois países, os dois estados, os dois povos, as coisas ficam mais difíceis. Por exemplo, algumas iniciativas de nós foram bloqueadas por Itamaraty, e acho que, como disse, quem perde disso não é só Israel, mas os dois lados perdem deste crise. E, Daniel, para quem está nos acompanhando e não entende exatamente a importância, né, e também a gravidade dessa complicação de não ter essa representação, né, dos países em países importantes como o Brasil, o senhor podia explicar qual que é essa função, né, e por que é tão preocupante que a gente não tenha essa representação aqui? Por exemplo, quando pedi um encontro com o secretário-geral do Itamaraty, não foi aceitado. Quando pedimos nomear um cônsul honorário aqui em um lugar, não foi aceitado.
Claro que já foi mencionado, quando pedimos o agrema do novo embaixador, não foi aceitado. E também foi bloqueado de outros encontros no nível governamental. Agora, entre os governos temos acordos, temos atividades, temos outras coisas que, sem acesso direito, sem os canais abertos, isso dificulta a vida. Tem outras coisas da área da defesa, da área de cultura que não avançam porque os canais não são abertos como devem, como queremos, como devem. Então, acho que isso eu também sinto uma censura dentro de elementos governamentais federais aqui, que sempre tem cuidado quando fala comigo, ou em princípio não querem falar comigo porque tem tipo de censura que chega de cima contra os contatos comigo e conosco. Daniel, na sua visão, a nossa questão do Brasil com os Estados Unidos agora, em relação especificamente ao tarifaço dos 50%, que devem começar a valer agora na sexta-feira, caso o governo brasileiro não consiga fazer uma boa negociação com o governo americano, essa questão prejudica a nossa relação também com Israel, já que muitas vezes Trump está muito próximo de Netanyahu, também defende Netanyahu, diz que Netanyahu passa por uma caça às bruxas, assim como o ex-presidente do Brasil, o Jair Bolsonaro. Vocês têm bastante ações e issues, digamos, nos Estados Unidos, Israel, não tenho certeza que faz parte destas relações diretas. Talvez está lá no fundo, porque realmente o governo israelense e o governo americano, nestes dias, tem mais aproximação do que no passado, mas acho que, de maneira que entende, as relações entre Brasil e Estados Unidos tem bastante assuntos lá e Israel não faz parte disso. Uhum. Então, não tem relação, não piora a nossa relação com Israel essa questão com o Brasil, na sua visão, com os Estados Unidos, aliás. Não entendi. Na sua visão, então, as nossas questões com os Estados Unidos não pioram a nossa relação com Israel? Eu acho que os dois canais paralelos estão no mesmo bairro político e diplomático, mas não têm relação direta. Em relação às guerras, Israel entrou em guerra, enfim, ampliou um conflito com o Irã há alguns meses, há 2 meses. Os Estados Unidos participaram também desse conflito, atingiram o Irã sem ter sido atingido. E continua a guerra com Hamas, contra o Hamas na faixa de Gaza. A gente, na semana passada, enfim, recebeu, né, mais fotos e mais informações dessa crise da fome, da desnutrição lá na faixa de Gaza. E foi também nessa esteira, nesse caminho, que o presidente Lula retirou, né, o Brasil dessa questão do Holocausto. O senhor acredita que essa questão de Israel com o Hamas ainda vai muito longe e que isso também prejudica a nossa relação, já que o presidente Lula está muito em cima dessa questão e enxerga em muitos momentos o conflito de Israel com o Hamas como um novo genocídio? Olha, a situação em Gaza é difícil. Ninguém gosta de ver as imagens que saem de lá, incluindo nós israelenses, e nós tentamos diminuir esta situação difícil lá. A entrada de comida e de ajuda humanitária lá
continua todo o tempo. E o problema não é a entrada de ajuda humanitária, mas a ajuda humanitária não chega para quem precisa. O Hamas se apropriado a grande parte do ajuda humanitária e guarda isso para pessoas deles. E elas têm vantagem de mostrar que Israel está fazendo esta campanha e esta situação do fome que foi mencionado normalmente representa a situação atual lá, mas é uma mostra, vamos dizer, propaganda do Hamas. Além do fato que realmente a situação lá não é fácil. Agora, tem um uso da palavra genocídio que é um uso errado. E vou dizer o seguinte, a genocídio qualquer dos seguintes atos cometidos com a intenção de destruir de todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, tal como assassinato de membros do grupo, dano grave e integridade física ou mental de membro do grupo submetido. Agora, Israel não tem intenção de matar palestinos que não são envolvidos. Israel tem uma guerra contra o Hamas, uma organização terrorista que atacou Israel no dia 7 de outubro, de uma maneira bem grave e realmente com a intenção de matar israelenses em qualquer situação, homens, mulheres, crianças. Então, se falamos sobre genocídio, a intenção é a intenção do Hamas, e não de Israel. Israel luta e luta contra o Hamas. E o fato que Hamas faz uma guerra de guerrilha por dentro dessa situação, dentro de população, usando a população como escudos humanos, isso está criando tantos danos e pessoas mortas na lado deles. Guerra é uma coisa difícil, guerra é uma coisa cruel, e a intenção de Israel não é matar pessoas que não são envolvidas. Infelizmente, tem bastante pessoas não envolvidas que são mortos por causa disso. Agora, definições é uma coisa interessante. E quando é mais confortável para o Brasil, usam definições. Porque, por exemplo, no início da guerra, em outubro de 23, o Brasil não definiu a ataque terrorista do Hamas como terrorismo, até que o Brasil oficial, o Itamaraty, até que o presidente usou a palavra terrorismo, então o Itamaraty aceitou usar a palavra terrorismo, mas não aceitou que Hamas é uma organização terrorista. Então, quando definições confortáveis usam palavras como terrorismo ou como genocídio, mas tem aqui um standard diferente quando fala sobre Israel. Então, o uso da palavra genocídio neste sentido, nem do ponto de vista da definição, nem do ponto de vista do que acontece no campo, é errado. Daniel Zonshine. Agora, fala. Uma coisa mais, se falamos sobre definições. Recentemente, 10 dias atrás, o Brasil retirou da aliança do Memória do Holocausto, IHRA, International Holocaust Remembrance Alliance. O Brasil foi lá um observador e retirou a participação dela nesta organização, que fala sobre a definição do antissemitismo. E isso é uma mensagem muito difícil, porque é uma mensagem que tem que fazer com cidadãos brasileiros, porque o antissemitismo aqui em Brasil atinge a comunidade judaica aqui, atinge outras pessoas, e o fato que o Brasil saiu desta aliança, a mensagem, isso é muito grave para a sociedade e para a ideia de lutar contra o antissemitismo, e acho que uma coisa que
Eu não vi nada oficial do Itamaraty publicando sobre isso. Publicam sobre o conflito entre Camboja e Tailândia. Mas uma coisa que é diretamente ligado com a sociedade brasileira, nada. Então, eu sei que, neste sentido, se eu fui porta-voz do Itamaraty, eu também tinha vergonha em falar sobre isso abertamente, mas o fato é que, no dia 18 de julho, saiu uma nota verbal da Embaixada do Brasil em Alemanha para a representação do IRA, desta aliança, dizendo que o Brasil retirou desta aliança e acho que não é só uma coisa do Israel, claro, ou da Confederação Israelita do Brasil, CONIB, ou a Sociedade Israelita aqui no Brasil. Isso é uma coisa grave e falamos sobre definições, então a definição do antissemitismo sofreu disso aqui no Brasil. Eu conversei com o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, né, Daniel? Eu comentei que era Daniel Zonshine. Desculpa, viu? Muito obrigada pela presença aqui, mesmo que virtual. Muito obrigado para vocês e bom dia para todos. Daniel, que está se despedindo, como eu comentei, e o Brasil deve ficar sem essa representação israelense aqui. Vamos ver como essa situação vai continuar nesses próximos dias. 8